palestra com o tema Sistema de Jurisprudência do Tribunal de Contas dos Municípios do Rio de Janeiro, da capacitação ao desenvolvimento tecnológico. A palestra será proferida pelo senhor Carlos Maurício Raposo, que é inspetor setorial, membro da Comissão de Jurisprudência e súmula integrante da Comissão Estratégica de Resultados do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Vamos então ouvir o senhor Carlos Maurício Raposo. Eu vou tentar aqui passar um pouco da experiência que a gente está tendo na construção de um sistema que envolve a sistematização de jurisprudência. O que eu falo que envolve? A gente está tentando fazer uma coisa um pouco mais ampla. Contar primeiro uma história bem rápida, ou seja, nós começamos a pensar, gerar a necessidade de um projeto que envolvia o acompanhamento dos nossos achados, ou seja, desde a instrução, passando pela procuradoria, chegando aos gabinetes conselheiros, ao voto, à sessão plenária e ao acordo. A gente sentia necessidade interna, ou seja, a gente não pensava nem na questão da lei da transparência da informação. Ou seja, nós queríamos realmente uma ferramenta para que pudesse auxiliar o corpo técnico, tá, no entendimento do tribunal. Só que, ou seja, nós tínhamos dificuldades. Primeiro, pouquíssima aderência ao projeto. Sensibilização das pessoas era muito pequena, era apenas um grupo de comissão de planejamento estratégico e algumas das pessoas que realmente enxergavam a necessidade disso. Ou seja, nós temos um banco de dados, tá, de processos, nesses processos das decisões, já há mais de 15 anos, com todos os processos digitalizados, ou seja, você pode ver isso pelo sistema do tribunal, mas você não pode realmente entender, ou seja, é muito difícil você recuperar a informação para que você tenha um entendimento da jurisprudência, de como realmente pensa o tribunal acerca de qualquer assunto. E mais, a gente precisava também, ou seja, de acompanhamento das decisões, e não de um sistema que encapsulava todas as minhas decisões, todos os meus julgados. Então, na época, ou seja, até 2015, muito pouca sensibilização, necessidade, e assim sendo, o projeto sempre era passado por outros com maior prioridade. Tá? Falta de infraestrutura, ou seja, nós não tínhamos pessoal também para dedicar, para fazer, ou seja, que realmente aderisse e se dedicasse ao desenvolvimento desse projeto. E, como eu falei, um sistema voltado para processos e não para decisões, não para julgados. Mas aí, ou seja, a gente conseguiu alguns facilitadores. Primeiro, a Tricom. A Tricom, ou seja, nós usamos a Tricom como nosso facilitador interno, por meio da Tricom, que mostrou a necessidade de ter jurisprudência sistematizada em todos os tribunais, nós conseguimos de cara sensibilizar a presidência, os conselheiros, na necessidade de realmente um projeto. E a gente queria incluir um projeto um pouco maior. Mas faltava ainda a sensibilização do corpo técnico para desenvolver, tá, o projeto. Então, nós usamos outro ponto que nós temos lá é a gestão por resultados, que é uma ferramenta que a gente tem, que está sendo utilizada desde 2015 também, é um acordo por resultados, e nós conseguimos, então, colocar para 2016 uma meta. E aí você consegue realmente ter uma maior aderência, ou seja, uma aderência praticamente do tribunal, em todas as metas. A meta 5 era adotar sistema de jurisprudência. Então, a partir desse momento, nós começamos a estudar. Tá? Ou seja, o mote era a sistematização da jurisprudência, mas o projeto que a gente queria é um pouco maior, que a gente vai falar um pouco mais à frente aí. Então, eu precisava sensibilizar diversos setores da importância da sistematização de jurisprudência. Por quê? Porque a gente já tinha deslumbrado, ou seja, que seria difícil a gente criar um grupo, e a gente não era esse o objetivo também, para fazer apenas a seleção de julgados e colocar e sistematizar esses julgados. A gente queria um pouco mais. A elaboração de emendas, por exemplo, nós não temos, até hoje ainda não é muito precisa essa elaboração, não é muito técnica nos nossos gabinetes, ou seja, não segue realmente todas as definições. Nós estamos com curso desde 2016, lá até o próprio Guilherme já foi citado aqui diversas vezes, praticamente em todas as palestras, né?
Ele está lá nos ajudando também com essa questão das emendas, ou seja, capacitando. E é importante aqui, já entra uma coisa que eu até tenho que colocar de novo, ou seja, nós vamos tentar abordar as dificuldades, as soluções, mas as soluções que a gente acha que tem um pouco de diferença para as soluções que estão sendo dadas em outros tribunais. Então, a emenda, a elaboração de emenda, a gente não está fixando apenas nos gabinetes, nos votos, nos acórdãos. A gente está propondo isso para todo o processo, ou seja, que vai desde o corpo técnico, que elabora uma instrução, um relatório, nós estamos botando a obrigatoriedade de elaborar a elaboração de emendas, para os pareceres que normalmente já tem, e para os votos e para os acórdãos. Tá? Ou seja, então está sendo capacitado para que se faça realmente as emendas de acordo com as técnicas hoje utilizadas pelos tribunais. E aí a gente está contando com a ajuda do Guilherme, que já deu, se não me engano, 5 ou 6 cursos, está dando na próxima semana mais outro curso lá. E pessoa para selecionar, classificar e indexar as decisões. É outro problema que a gente tem. Ou seja, aqui até se comentou o grupo do TCE de Minas, acerca do patrocínio, né? Não sei nem se foi isso eles que eles colocaram, mas é fundamental que você tenha um patrocínio, ou seja, que você crie uma equipe para isso. Nós não tivemos esse patrocínio ainda, ou seja, nós não conseguimos ainda, e primeiro, não só não conseguimos, mas também a gente acha que não é o momento ainda para ter esse grupo dedicado à elaboração da sistematização. Eu vou mostrar por quê. Até nessa época, ou seja, que a gente fez essa gestão por resultado, eu tenho que até destacar que nós procuramos, o primeiro Tribunal de Contas foi o Tribunal de Minas, que nos ajudou muito. Nós chegamos a fazer até um convênio e adquirimos até todos os sistemas dele. Acabou que a gente partiu um pouco para um lado um pouco diferente e baseamos também no TCU. A gente fez uma visita lá, conhecemos o grupo deles de jurisprudência, que faz sistematização, um grupo dedicado, uma ferramenta muito interessante, mas, como eu falei, é diferente do que a gente está fazendo lá. Então, vou começar a pontuar essas diferenças. Então, ou seja, soluções iniciais. Criamos uma comissão de jurisprudência. Só que essa comissão, ou seja, nós criamos uma deliberação normatizada, isso foi em 2016, eu vou apresentar ela e detalhar um pouquinho mais, mas ela não é dedicada, tá? Ou seja, nós estamos com um objetivo principal, ou seja, nesse momento, e é um objetivo que pode ser transitório, e pode ser não, vai ser transitório, que é a sensibilização, mas não é só a sensibilização dos gabinetes, tá? É a sensibilização do corpo técnico, da procuradoria como um todo, ou seja, de todo o processo que tem alguma influência numa decisão, ou seja, nós queremos sensibilizar e mostrar a importância de você ter uma ferramenta, ou seja, de você ter um sistema de jurisprudência, um sistema de acompanhamento também de achados. Tá? Ou seja, nós começamos com a ideia de acompanhamento de achados, ou seja, qualquer problema que tinha, a gente teria que acompanhar e ver essa vida desse achado. Atualmente, a gente acompanha a vida de um processo e entender qual é o posicionamento, não apenas do tribunal. O nosso objetivo é a gente ter um banco de dados de posicionamento da Procuradoria e um banco de dados de posicionamento do corpo técnico. Tá? Ou seja, mesmo que esse posicionamento seja contrário à decisão, ao entendimento do tribunal, a gente acha importante ter tudo isso guardado e tudo isso à disposição de quem está fazendo uma fundamentação, de quem está trabalhando com alguma tese jurídica que a gente acha relevante. Desenvolvimento do sistema para a jurisprudência. Esse ainda eu acho que é a parte mais fácil, mais simples de todo o processo. Tá? Que eu falei, a gente até adquiriu os sistemas do Tribunal de Contas de Minas, mas acabamos desenvolvendo um projeto nosso mesmo, até pelas peculiaridades. Mas ele está pronto, é claro que tem muita coisa a evoluir, não está disponível ainda no site do tribunal, só vai ficar disponível provavelmente no início do ano que vem, mas já está internamente sendo trabalhado. E aí que entrou a parte eu digo, além da capacitação, a parte de sensibilização. Nós estamos tentando, já desde o ano passado, massificando treinamentos de capacitação, com uma parte de elaboração de emendas com o próprio Guilherme. Bato nessa tecla, não é apenas para o pessoal dos gabinetes que fazem os votos e que depois finalizam o acordo, mas também para o corpo técnico e para os procuradores.
Nós estamos também, ou seja, fazendo cursos de apresentação do sistema de jurisprudência, não com o objetivo principal de apresentar a ferramenta, mas também com o objetivo principal de mostrar que essa ferramenta pode ser útil e muito útil no dia a dia de qualquer servidor lá dentro. Tá? Então, nós estamos numa fase de realmente, ou seja, e que a gente acha crucial, ou seja, para que o projeto vá para frente, é que o corpo técnico, principalmente o corpo técnico, entenda a importância do sistema que a gente está desenvolvendo para o dia a dia deles. Ou seja, isso a gente está massificando, capacitando, mais do que capacitar, informar, apresentar exemplos, ou seja, casos já são concretos, já que a informação disponível mudou o entendimento do corpo técnico, o entendimento por sinal, mudou o entendimento da Procuradoria e que levou a mudanças de entendimento do próprio tribunal. Então, ou seja, essa possibilidade do corpo técnico, ou seja, ter em mãos todo o conhecimento da cadeia decisória, é claro que a decisão final é do conselheiro e dos conselheiros, e é pleno na Câmara. Mas, a parte de você, que é um dos maiores influenciadores desse procedimento, desse processo, se você tem já o entendimento de como é de cada ponto desse, porque muitas vezes o funcionamento do corpo técnico não é acatado pela Procuradoria, e que outras vezes não é acatado nem da Procuradoria, nem do corpo técnico, pelos conselheiros, pelo Pleno. E é importante que todos tenham por que não foi acatado. Ou seja, ao não ser acatado, a gente teve uns exemplos agora muito recentes, não quer dizer que a gente tenha que concordar com o conselheiro, ou com a sessão, ou com o procurador, de que eles realmente estão corretos. Nós podemos ter falhado na nossa fundamentação, eles podem ter complementado a fundamentação, mas também pode ter falhado por algum motivo, isso acontece, e com essas ferramentas a gente pode realmente tentar de novo mudar o entendimento, ou dar sequência no entendimento deles, já que a gente pode enxergar que a nossa fundamentação não era mais precisa. Tá? Então, a palavra-chave hoje, atual do tribunal, é sensibilizar o corpo instrutivo. Aí eu, como chamo de corpo instrutivo, pessoal técnico mesmo, ou seja, o pessoal da Secretaria de Controle Externo. Nós vamos falar dos pareceres, ou seja, também sensibilizar eles à necessidade de ter pareceres completos, ou seja, de ter a questão das emendas bem elaboradas para que a gente possa indexar. A gente está usando até hoje, já que a gente não tem mais emendas, as emendas aí hoje não são disponíveis para a gente indexar, a gente está usando outras metodologias, e também os acordos saem de forma completa, ou seja, nós tínhamos algumas decisões que eram, às vezes, referenciadas a pareceres e referenciadas a instruções do corpo técnico. Então, ou seja, nesse projeto nós estamos até mudando, ou seja, nós em 2016/2017, nós já inserimos o conceito de requisitos mínimos para qualquer tipo de instrução do corpo técnico, relatórios, ou seja, você tem que ter um padrão. Em 2017/2018, nós estamos inserindo no gestão por resultado requisitos mínimos para o parecer e para os votos também. Ou seja, e a necessidade disso, da completude, de que ele próprio, ou seja, o próprio acordo, seja o suficiente para entendimento. E às vezes isso não é uma crítica depreciativa, mas às vezes passa. Por exemplo, eu peguei um voto esses dias, muito bem fundamentado, muito bem, eu pelo menos achei, só que no final ele disse, depois de dar a sua conclusão, disse que não tinha acompanhado a Procuradoria. Aí eu, como cliente externo, perguntei, mas por que ele não acompanhou? E o que a Procuradoria falou? Porque ele não colocou no voto dele. Aí eu tive que sair daquele voto, daquele acordo, e ir para o parecer para enxergar realmente. E concordei com a sessão plenária, ou seja, na minha estava realmente a fundamentação muito bem feita, mas só que para mim não era um acordo completo, já que ele colocou uma referência que ele mesmo nos explicitou. E pelo menos internamente a gente acha isso muito importante, ou seja, a gente acha que o corpo técnico, o parecer, ou seja, a gente tem que ter conhecimento de tudo, tá? Então o ponto-chave aqui, no momento nosso, é a sensibilização. Aqui eu vou comentar alguns pontos da nossa comissão de jurisprudência. Em visita, eu mesmo pessoalmente fui ao TCU e conheci lá o sistema deles, conheci o procedimento. A ferramenta é muito boa, mas o que vale mesmo é o procedimento. Qual é o fluxo de informação
como funciona, como que eles trabalham. Eles têm um grupo dedicado de 20 e poucas pessoas, se eu não me engano, e isso para a gente não era viável. E não é viável, e além de não ser viável, em matéria de infraestrutura disponível, ainda mais nesse momento que a gente está passando, a gente achava que não ia atender o nosso objetivo, que era realmente disseminar essa cultura pelo tribunal inteiro. Porque a partir do momento que você faz um grupo, que a gente entende assim, não que a gente não vai fazer futuramente, muito em breve, a gente deve ter esse grupo lá dedicado, mas a partir do momento que você começa com um grupo desse, a gente acha que as pessoas passam a responsabilidade para esse grupo de sistematização e morre ali. E a gente não quer isso. Então, essa deliberação é uma deliberação muito nova, ou seja, a gente normatizou, de 2 de agosto de 2016, tá? Eu vou passar aqui, atividade específica, normas gerais. Quais são as peculiaridades dessa comissão? Eu tenho um representante de cada unidade do tribunal. Cada unidade que possa, de alguma maneira, influenciar numa decisão, que tenha alguma coisa a ver a decisão, pertence a essa comissão. Essa comissão tem obrigatoriedade de se reunir pelo menos uma vez por mês. Nós estamos funcionando desde maio e a gente vem se reunindo pelo menos 2 vezes por mês. Então, primeiro ponto, ela é altamente representativa, já que eu tenho um representante de cada gabinete de conselheiro, um representante de cada gabinete de conselheiro substituto, um representante da Procuradoria, um representante do setor de controle externo e um representante de cada unidade técnica do tribunal, até um representante da unidade de informática, desenvolvimento de informática do tribunal. Por quê? Porque tudo isso tem que passar, ou seja, tem que ter uma ferramenta de apoio. A ferramenta não é finalidade, a ferramenta é de apoio, para que se desenvolva o que a gente quer. Então, essa representatividade é muito importante. Essa comissão, no fundo, está se tornando o quê? Como um fórum de discussão que está discutindo novidades para o tribunal e disseminando essas novidades. Ou seja, a partir do momento que a gente discute qualquer coisa lá e aprova, é claro que a aprovação por essa comissão não tem força decisória. Ou seja, isso passa ou pelas secretarias, ou pela presidência, ou pela plenária. Mas ela tem um impacto muito grande. Por quê? Porque os representantes, por exemplo, dos conselheiros, que vão decidir em plenário se seguem ou não seguem as nossas proposições, está lá dentro. Então, a discussão foi por ele, aprovadas por eles. Se é uma discussão que envolve apenas a Secretaria de Controle Externo, nós temos lá um representante da Secretaria de Controle Externo e um representante de todo o corpo técnico que está abaixo dessa secretaria. Então, já leva uma representatividade em qualquer decisão, mesmo que seja o secretário que tem que bater o martelo. E mais, qualquer coisa que a gente precisa disseminar é levar para a COJUS ao mesmo tempo, com cada representante de cada unidade, faz a disseminação na sua unidade. Então, esse foi um ponto-chave que a gente acha que teria que ser necessário. Essa comissão de jurisprudência, por norma, ela em 2 anos vai ter que analisar se cria um grupo dedicado ou não, tá? E ela tem diversas funções, e o regimento interno até a gente colocou, está disponível no site lá. Mas eu vou dar alguns toques só de algumas competências. Coordenar o serviço de sistematização e divulgação de jurisprudência não é execução. Ela vai simplesmente coordenar. Primeiro, não é dedicação, cada um é um membro das unidades, e normalmente esse membro tem um cargo um pouco superior, um pouco maior na unidade, então ela não teria condições de fazer como o TCU faz, de executar. Ela tem apenas de coordenar. Tá? Assessorar os diversos setores do tribunal na construção de emendas relativas aos acórdãos, decisões, votos, pareceres e instruções. Me parece uma diferença da maioria dos tribunais. Nós queremos emendas em todas as peças. Por que a gente acha isso? E nós temos até uma reação um pouco contrária do corpo técnico, que achava que não, é só no acórdão. Mas a gente vê pela experiência que a gente pegou aí, é que nem sempre só no acórdão dá certo também. Se eu não me engano, o TCU faz o enunciado, ou seja, faz o enunciado para fazer a indexação. Então, nossa ideia, a gente acha o seguinte: se todos participam, a gente acredita que a médio prazo, a qualidade das nossas emendas
vão melhorar. Até porque, se todos participam, eu estou fazendo uma emenda para o mesmo assunto 3 vezes. E aí a gente acredita que quem fez a primeira realmente sofre um pouco mais. Quem fez a segunda, analisa a primeira e faz os ajustes. Quando chegar no acordo, já 10 minutos, já é muito rápido, então vou ter que acelerar, falo demais. E assim, quando chegar no acordo, a gente acha que a emenda está mais bem elaborada e vai dar sequência, tá? Até pelas peculiaridades do próprio tribunal. Verificar por amostragem a construção de emenda. Outra coisa, um dos objetivos principais da COJUS, controle de qualidade. Controle de qualidade. Então, por amostragem, eles vão pegar as emendas elaboradas e vão analisar. Então, simplesmente eles fazem, mais uma vez, não faz execução, faz controle de qualidade. Verificar, proceder à uniformização dos termos utilizados na elaboração. No fundo, não é proceder, no fundo aí também é qualidade, e nós estamos com um problema, popular e controlado da gente, ou seja, nós até pegamos com o Tribunal de Contas da União, estamos fazendo os ajustes, mas falta uma pessoa realmente, como a nossa colega aqui apresentou, da área. Nós não temos ninguém da área no Tribunal de Contas do município do Rio, atualmente, tínhamos até 2 anos atrás, se aposentou, que possa trabalhar nessa área. Tá? Mais uma dificuldade que a gente está tendo aí. Então, nosso vocabulário tem uma ferramenta, mas a gente não está efetivamente administrando esse vocabulário. Verificar por amostragem a adequação do acordo, decisões, votos, pareceres e instruções. Mais uma vez, a gente amplificou um pouco aqui. A gente tem o objetivo de qualificar melhor as instruções, os acordos, os pareceres, ou seja, nós estamos envolvendo o tribunal todo, e como estamos envolvendo o tribunal todo, todos têm que participar. Tá? Nós não estamos falando aqui em questão de mérito, numa análise de acordo, nós estamos falando em qualidade do posicionamento, mas sim do que tem lá dentro e se é completo ou não é completo aquela instrução ou aquele acordo. Ou seja, se por si só ele tem todos os requisitos que a gente dá como mínimos. Realizar estudos que visam a inclusão de sistema de jurisprudência não é relevante. Súmulas, ou seja, a comissão de jurisprudência ela pode propor súmulas, tá? E para propor súmulas só com sistema de apoio. Ela pode também propor arguições de incidência de uniformização de jurisprudência. E é interessante que o nosso sistema está em fase de implantação, ou seja, a gente já começou a colocar os dados lá, e dos primeiros casos, assim, já ressaltou uma divergência entre as sessões plenárias. E aí eu, por curiosidade, entrei e vi, ou seja, mudanças de entendimento. No caso, eu acho que não seria nenhuma redução de uniformização de jurisprudência, porque realmente o entendimento já seguiu adiante. Mas a ferramenta nos mostrou de forma muito simples e muito fácil, que pode ser de forma automática, um indicativo de que tem que ser analisado, porque você tem decisões aqui que teoricamente são contraditórias.